Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise aqui do Diário SA. E hoje o nosso mergulho vai ser nos números de um fundo bem conhecido, o Vinci Shopping Centers, o VISC11. Isso. A gente está com o relatório de outubro de 2025 em mãos e, olha, tem um paradoxo aqui bem interessante para a gente desvendar. Exatamente. De um lado a gente vê números ótimos, sabe? Shoppings cheios, aluguéis subindo, uma operação que parece redondinha. E do outro, o valor da cota caindo na bolsa. Não faz muito sentido à primeira vista, né? Pois é. A nossa missão hoje é entender o que está por trás disso. Vamos conectar os pontos. Então vamos começar pelo que mais chama a atenção. Aqueles números que o gestor coloca logo de cara no relatório. Boa. O primeiro, sem dúvida, é a distribuição de rendimentos. O fundo anunciou 0,81 por cota. O que é um número ótimo. Só que tem um detalhe, né? O resultado do mês foi de 0,73. Exato. Já começa aí. Como que ele paga mais do que gerou? É a primeira peça do nosso quebra-cabeça. Qual a segunda? A segunda é o crescimento do NOI, que é o lucro operacional líquido. Pensa nele como o lucro da operação do shopping mesmo, sabe? Tipo o que sobra depois de pagar as contas do dia a dia, como segurança, limpeza, mas antes dos impostos e juros. Isso. E esse indicador subiu 11,2% por metro quadrado em relação ao ano passado. É um salto enorme, mostra muita eficiência. Ok, então a operação está gerando mais dinheiro. E a terceira boa notícia? Taxa de ocupação de 94,8%. É o maior patamar dos últimos 5 anos. Os shoppings estão lotados. Tá, então o cenário é esse. Shoppings cheios, gerando mais lucro. Mas e aquela história? Como pagar 81 centavos de dólar se o resultado foi 73? Não é mágica, né? Não, de jeito nenhum. A resposta está num conceito chamado resultado acumulado não distribuído. O nome é meio técnico, mas a ideia é bem simples. É tipo uma poupança do fundo. Uma gordurinha. Exatamente, uma gordurinha. Nos meses em que o fundo lucrou mais do que distribuiu, ele foi guardando esse excedente. O relatório mostra que essa reserva hoje é de R$ 1,10 por cota. Ah, entendi. Então ele usa essa reserva para completar o dividendo e manter um valor estável para o investidor, mesmo em um mês que o resultado foi um pouco menor. Justamente. É puro planejamento financeiro. Dá uma segurança enorme para a gestão. Certo. Então essa reserva de caixa funciona como um colchão. Mas esses resultados que alimentam a reserva não surgem do nada. O cenário econômico ajuda, né? Totalmente. O gestor fala no relatório de uma nova fase de normalização macroeconômica para o Brasil. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a casa está começando a ficar em ordem. Por um tempo, a gente viu o governo gastando mais, que é a política fiscal, e o Banco Central tendo que subir muitos juros para frear a inflação. Eram forças opostas. E agora elas estão mais alinhadas. É isso. Isso. Com um controle maior dos gastos, o trabalho do Banco Central fica mais fácil. E isso abre a porta para a queda da Selic. A tão sonhada queda de juros. E o relatório até tem projeção para inflação, né? Tem sim. A Vinci projeta a inflação fechando 2025 em 4,4%. Isso dá conforto para o Banco Central começar a cortar os juros. Mas aí fica aquela dúvida, né? Como cortar juros agora, se a inflação que a gente vê no supermercado ainda está alta? Ótima pergunta. É que o Banco Central ele não age como um piloto de lancha, que desvia da onda na hora. Ele é mais como um capitão de transatlântico. Gostei da analogia. E esse cenário de juros caindo é um vento a favor para os shoppings. Ok, a teoria é boa. Mas como que esse vento a favor aparece nos números lá na ponta, no caixa das lojas? Aí que a análise fica mais interessante. Os dados de setembro mostram que as vendas por metro quadrado cresceram 3,5%. Um crescimento saudável. Sim, e se a gente olha só as lojas que já existiam no ano passado, o chamado SSS, o crescimento foi de 3,1%. Tá, mas tem um número aí que me chamou muito mais atenção. Já sei qual é. O aluguel. Exato. O aluguel para essas mesmas lojas, o SSR, cresceu 7,2%. É mais que o dobro do crescimento das vendas. O que, por um lado, é ótimo para o fundo. Mostra um poder de barganha gigante que ele consegue repassar a inflação, renegociar. Sem dúvida, é um sinal de força.
Mas Mas, por outro lado, acende um alerta amarelo, né? Até quando o lojista aguenta pagar um aluguel que sobe muito mais do que o faturamento dele? essa é a pergunta-chave. É uma corda que está sendo esticada. E por isso é importante olhar outros indicadores, como a inadimplência. Que hoje está em 2,7%. Ainda controlada, mas um pouco acima do ano anterior. Exato. E outro dado interessante é que a necessidade de dar descontos caiu. Isso mostra que tem muita gente querendo alugar loja. Então o fundo não precisa fazer tanta concessão. Entendi. A operação parece estar realmente muito forte. Mas, quem são os donos dessa força toda? Vamos abrir o capô do fundo e ver as peças? Vamos lá. A diversificação é um ponto a favor. São 30 shoppings em 15 estados mais o DF. Isso dilui o risco. Certo. Mas sempre tem aqueles que puxam mais o resultado, né? Quais são os principais ativos hoje? Sim. O relatório mostra que o Prudence Shopping, em Presidente Prudente, responde por 12% do resultado operacional. É o principal. E depois dele? Depois vem o Porto Velho Shopping, com 8%, e o Shopping Praia da Costa, no Espírito Santo, com 7%. Então, a saúde desses 3 shoppings é fundamental para o resultado geral. E por falar em saúde, vamos para o balanço. A dívida. O relatório fala em quase 700 milhões de reais em obrigações. É um número que assusta. Assusta, mas a gente precisa olhar o contexto. Do outro lado, o fundo tem 220 milhões em aplicações financeiras em caixa. Ah, então se a gente subtrai um do outro, a chamada dívida líquida cai para uns 479 milhões. Exato. E o mais importante, não é uma dívida que vence amanhã. O cronograma de pagamento vai até 2036. Ou seja, tem muito tempo para a operação gerar caixa e pagar essa conta com tranquilidade. Exatamente. A dívida parece bem gerenciável. Perfeito. Então, com tudo isso na mesa, operação forte, cenário macro ajudando, finanças em ordem, a gente volta para o mistério inicial. Por que a cota caiu 3,4% em outubro? É o grande paradoxo. O retorno total no mês foi negativo em 2,6%, ficou abaixo do IFIX, que é a média do setor. Sim, mas é importante não olhar só a foto de um mês, né? Se a gente olha o filme todo, desde o começo do fundo, a rentabilidade dele é de 107%, bem acima dos 61% do IFIX. No longo prazo, ele tem entregado bastante valor, e essa queda recente criou uma situação curiosa. Que é o desconto? O desconto. O valor patrimonial da cota, ou seja, o valor de livro dos ativos, é de R$ 123,15, mas ela estava sendo negociada na bolsa por R$ 106,10. O que nos leva à questão central. Será que o mercado está sendo pessimista demais e criando uma oportunidade de compra? Ou será que os investidores estão vendo algum risco que ainda não apareceu nos números? Como aquela tensão entre o aumento do aluguel e o das vendas que a gente comentou. Pode ser. E para adicionar uma camada final, o próprio gestor projeta uma distribuição entre 0,80 e 0,85 por cota até o fim do ano. E aqui tudo se conecta. Ele só pode fazer essa promessa com confiança por causa daquela reserva, daquela gordurinha que a gente falou lá no começo. Exato. É ela que garante o cumprimento dessa meta. Então, resumindo a história toda, temos um fundo com uma operação super sólida, caixa para garantir os dividendos, Mas que, por algum motivo, não convenceu o mercado neste último mês. o que nos deixa com algumas perguntas no ar, né? Com certeza. A primeira é, com a perspectiva de queda da Selic, será que o mercado vai reavaliar o preço da cota do VISC 11 e esse desconto vai diminuir? E a outra, talvez mais crítica para o longo prazo, até quando esse crescimento dos aluguéis, bem acima das vendas, é sustentável? Qual é o ponto de equilíbrio? E, por fim, o que a gente precisa acompanhar nos próximos relatórios para ver se essa pendência positiva toda continua? Ficam aí as reflexões. O que pesa mais na análise? A força dos resultados de agora ou a desconfiança que o preço na bolsa parece indicar? É algo para se pensar. Para não perder as próximas análises e continuar acompanhando o mercado com a gente, clique em seguir. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima.